É um caso... De uma maneira geral, eu convido sempre as minhas clientes a trazerem os maridos à consulta numa próxima vez. Porque eles não sabem nada de fisiologia da menopausa. E veja até uma expressão. Se uma mulher, passa a expressão, está chateando demasiadamente o marido, está cheio de calor e abre a janela e ele quer fechar a janela. Ó filho, estás na menopausa. E o estás na menopausa é um sintoma negativo, é exatamente, e é uma atitude ofensiva. Claro, claro. Como se ele considerasse que menopausa é um sinal de inferioridade. Ou de envelhecimento. Exato, mas de qualquer das maneiras é uma agressão. É mais isso. É uma agressão, não é? Claro. E, portanto, desde que os maridos percebam, e eu muitas vezes peço a colaboração deles, e eles ajudam-me, os que percebem o assunto, ajudam-me perfeitamente dentro dessa compreensão, não só dela, mas também dos filhos. A história do humor depressivo, a irritabilidade. Para perceberem que aconteceu um fenómeno novo em casa e que, portanto, esse fenómeno tem de ser o chorar sem razão de ser, o ser agressivo quando se ama uma pessoa. Claro. Tudo isso são aspectos que as pessoas não podem interpretar à letra e têm que interpretar como sendo uma fase transitória que depois da compensação passa completamente. Passa completamente. Há aqui uma questão que eu gostava também de trazer, que é assim, devido ao tal estudo que deu origem ao problema cancro da mama versus terapêutica hormonal de compensação, substituição, muitas mulheres resolveram, não faço, não quero fazer, não quero correr esse risco, mas vou tentar fazer uma terapêutica à base de produtos ditos naturais. E vão à farmácia, vão lá, o que é há para isto? E medicam-se, automedicam-se com esses produtos. Dr. João Dória, como é que é? Ora bem, isto é um fenómeno, deve ser assim ou não de todo? Não é por aqui o caminho? Eu começaria por dizer o seguinte, temos que aceitar as estatísticas quando elas são bem realizadas. Okay. E uma delas chama-nos a atenção de que desde 2002, que foi na altura em que veio este estudo que o Dr. Neves e Castro referiu, houve uma diminuição drástica do consumo. E também houve uma redução muito razoável do número de cancros de mama. Portanto, há aqui uma evidência... Causa e efeito que nós temos que defrontar analisar com coragem e não podemos, nem devemos esquecer esta informação. É extremamente importante. Em segundo lugar, respondendo à sua pergunta, pois é evidente, a sintomatologia da menopausa, por exemplo, nas mulheres japonesas é ridiculamente pequena. Baixa. Porquê? Porque elas têm um tipo de alimentação completamente diferente. Elas comem 10 vezes mais legumes, isoflavonas de soja, têm 10 vezes mais todos os derivados da soja e acabam por ter um mínimo. Elas, acho que a palavra afrontamento não existe até no dicionário do Japão. Claro. Dizem que são excessos da sociedade capitalista da Europa. Mas olha, sobre isso, a Sociedade Portuguesa da Menopausa fez há uns anos um estudo multicêntrico, muito curioso. Um produtor desses derivados da soja veio ter comigo e disse que queria fazer um estudo sobre isso. Okay. Eu disse, muito bem, aceito numa condição. Primeiro, o protocolo é feito por nós. Sim, claro. Segundo, eu quero um placebo, quer dizer, um comprimido exatamente igual àquele, mas que seja inativo. Claro. Terceiro, quero isso marcado frasco A e frasco B, não quero saber o que é o A nem o que é o B. Sim. E os resultados que aparecerem são aqueles que serão publicados. São publicados, claro. Muito bem. Então mandei para a Finlândia, para o maior perito de fitoestrogénios, a cápsula de vários lotes, para saber se aquilo que lá estava era aquilo que eles diziam e se as doses eram iguais em todas. Sim, senhor, foi aprovado que estava tudo direitinho. Começámos a fazer o estudo. Umas mulheres começaram pelo A, depois passaram para o B e depois A, e outras ao contrário. Quando abrimos os resultados, verificámos que 50% das mulheres que tinham tomado o produto ativo, esses fitoestrogénios, tinham melhorado significativamente os seus afrontamentos. Portanto, mas aquelas que não tomaram o produto ativo tinham melhorado em 30%. Ou seja, todos nós sabemos a parte psicológica que é o funciona efeito muito bem. placebo, percebe? Ou seja, que a eficácia, e esse estudo vem exatamente confirmar outros estudos, a eficácia é de cerca de 20%. Mas mais outra coisa, estes produtos não estão sujeitos a ensaios toxicológicos como ququalquer droga está submetida. E mais ainda... Portanto, é um risco. Exato. No fundo, o João Dória falou de câncer da mama. Mas está contraindicado, uma contraindicação absoluta,
o uso de fitoestrogénios em mulheres com cancro da cancro da mama. mama, pois. Porque Nesse caso, sim. podem estimular o cancro da Claro. mama. E mais ainda curioso, que um determinado número de transexuais, quando ouviram falar em produtos naturais e que eles eram seguros, compravam doses cavalares daquilo e Isso dá outro produziam programa. ginecomastia, Isso dá outro programa. crescimento mamário. Sim, sim. Portanto, Sim, isso sim, só sim. prova que esses fitoestrogénios Claro. também têm, Também nós têm, sabemos hoje em claro. dia a parte bioquímica porquê, um efeito negativo em relação à mama, não é? Muito obrigada, professor. Última questão, muito rápida, para a Maria da Graça. Tem medo, Maria do Rosário, peço desculpa. Tem medo do cancro da mama? Assusta o facto de estar a fazer a terapêutica hormonal de compensação? Não, acho que viver é um risco, Ok. para já. E por isso não tenho. Não tem. Muito obrigada. Muito obrigada aos três. O nosso tempo... Deixe-me só dizer uma coisa. se não Rápido, é. professor. O cancro da mama é uma doença que tem cura. E a média global de sobrevivência aos 5 anos, na Europa, é de 70%, sem nada. As doenças cardíacas não têm cura e matam. E matam mais rapidamente. Muito obrigada. Ficam aqui os conselhos. Espero que tenhamos ajudado algumas mulheres que tenham ainda o mito de Espero não que um fazer site que a eu terapêutica. tenho na Vai passar em internet baixo. possa Vai responder passar. às perguntas todas. Vai passar em baixo. Muito obrigada aos três. Como já tinha anunciado, no espaço do programa Harvard Medical School Portugal, vamos continuar a falar dos mitos na saúde. E vem já aí o professor António Vaz Carneiro para nos dizer se há ou não ligação entre as vacinas e o autismo. Eu deixo-lhe ainda uma sugestão de leitura, com a garantia da qualidade da editora Lidl. Trata-se do livro Repensar o Peso, Princípios e Métodos Testados para Controlar o Peso, da autoria de Pedro Teixeira e Marlene Silva. Não se esqueça que ler faz bem, dá saúde. Pelo menos estes livros que aqui apresentamos ajudam a ter mais saúde. Despeço-me, mas já sabe, volto para a semana. A palavra é agora do professor António Vaz Carneiro. No programa de Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro. Em muitos campos do conhecimento científico existem crenças e mitos e provavelmente a área da saúde é aquela onde isso mais se verifica. Uma das crenças que tem aparecido recentemente e particularmente perigosa é aquela que nos diz que a vacinação pode causar autismo nas crianças. O autismo é uma doença de comportamento com várias apresentações clínicas que se manifestam, na maioria dos casos, logo nos primeiros anos de vida. Na sua forma mais grave, a criança apresenta uma diminuição marcada da capacidade de interagir socialmente e de comunicar com outras pessoas, juntamente com alterações marcadas do comportamento. A doença não tem cura, mas os autistas podem, se apoiados profissionalmente, atingir um grau de autonomia e integração bastante aceitáveis. Nos últimos anos, tem vindo a verificar-se um pouco por todo o mundo um aumento do diagnóstico de autismo. Este fenómeno acontece simultaneamente com uma cobertura vacinal infantil cada vez maior. Pelo que certos familiares e profissionais de saúde têm sugerido uma associação entre os dois fenómenos, como, por exemplo, no caso da administração da vacina tríplice, sarampo, papeira e rubéola. Estes receios nasceram de um tristemente célebre estudo publicado em 1998, que até já foi retirado da biografia mundial, que descreveu 12 crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 10 anos, que tinham sido enviadas após vacinação tríplice para a unidade hospitalar pediátrica inglesa com um quadro de dor abdominal e diarreia associadas a autismo. Bom, este estudo desencadeou uma cobertura massiva nos mídia, sugerindo que a vacinação poderia causar autismo, tendo como consequência uma recusa dos pais em vacinar os seus filhos, com a consequente aumento dos casos de sarampo mortal e de todas as complicações associadas a uma incidência aumentada da papeira e da rubéola nas crianças não vacinadas. Após esta controvérsia ter aparecido, a comunidade científica médica publicou vasto conjunto de estudos procurando analisar uma eventual associação entre vacinas e autismo, não existindo até hoje nenhum artigo publicado que identifique qualquer ligação entre a vacinação e o autismo. Podemos assim concluir que, em termos de autismo, é perfeitamente seguro vacinar as crianças de acordo com o Plano Nacional de Vacinação, já que os benefícios daí decorrentes são de grande importância clínica para o futuro das nossas crianças e os riscos são negligenciáveis. Do programa de Harvard Medical School Portugal, eu sou o professor António Vaz Carneiro.